Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Aprendiz. Nesse canal falamos sobre educação financeira e investimentos. E também compartilho com vocês minha trajetória de investimentos começando do zero. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para acompanhar todos os vídeos. E no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês o relatório mensal do Fundo Imobiliário XP-ML11, referente aos resultados de janeiro de 2023. Então vamos dar uma olhada em como foi a performance desse fundo nesse mês. Bom pessoal, e começando pelo comentário do gestor, ele fala que o varejo ele possui uma sazonalidade, ou seja, épocas do ano e datas comemorativas influenciam muito na performance do setor, de forma que para se avaliar o desempenho mensal, torna-se necessário realizar comparações entre os mesmos meses de diferentes anos. O mês de janeiro é tradicionalmente desafiador para o setor de shopping, uma vez que esse período é marcado pelo recebimento de diversas contas, como por exemplo IPTU, IPVA, matrícula e material escolar, despesa de viagens, etc., que sobrecarregam o planejamento financeiro familiar e, consequentemente, diminuem o estímulo ao consumo da população brasileira. Contudo, avaliando-se o mês de janeiro de 2023, segundo dados da Cielo, as vendas no varejo cresceram 4,9%, quando comparado ao mesmo mês do ano anterior, indicador que demonstra a resiliência do setor em um ambiente macroeconômico desafiador. Quando realizamos a comparação do resultado mensal com o mesmo período de outros anos, percebemos que o mês foi positivo. No mês de janeiro de 2023, em vendas por metro quadrado e NOI caixa por metro quadrado, tivemos crescimentos de 21,7% e 16,5%. Ou seja, mesmo sem datas comemorativas ou ocasiões especiais que levem as pessoas a comprarem presentes, mesmo assim, o setor teve um aumento nas suas vendas e também na sua receita de caixa. O setor de shopping centers possui a prática da cobrança em janeiro do aluguel dobrado de dezembro do ano anterior, de parte dos lojistas, contribuindo assim para a composição de um NOI caixa mais robusto. Ou seja, é comum algumas lojas de alguns shoppings pagarem o aluguel do mês de dezembro juntamente com o aluguel do mês de janeiro, ou seja, esse pagamento se dá em fevereiro. Historicamente, observamos uma inadimplência líquida maior nesse mês, que tende a se dissipar ao longo do ano com a evolução da performance de venda dos lojistas. Ou seja, o fundo ele fica com um mês sem receber do aluguel para receber os dois pagamentos juntos no mês seguinte. Então, o fato de algumas lojas não pagarem esse aluguel em dia, isso gera uma inadimplência líquida por um curto período de tempo, pois no mês seguinte esses pagamentos já serão normalizados. Grande parte dos objetivos propostos para serem executados no âmbito da destinação de recursos da 7ª emissão de cotas do fundo ocorreram em fevereiro de 2023. Durante o mês, foram anunciados o aumento de participação de 3,05% no Shopping da Bahia, alienação, ou seja, venda de 10% do Catarina Fashion Outlet e a amortização extraordinária dos CRIs adquiridos em 2018. Ou seja, o fundo pegou parte desse recurso e adiantou o pagamento de algumas dívidas que ele possui. O XP Malls encerrou o mês de janeiro de 2023 com um resultado acumulado não distribuído de aproximadamente R$1 por cota, rendimento esse que fica retido no caixa do fundo e pode ser distribuído futuramente. Em relação à distribuição de rendimentos, no dia 15 de fevereiro de 2023, o fundo divulgou a distribuição de 77 centavos por cota, com pagamento em 24/2 para os detentores de cotas em 15/2 de 2023, ou seja, para quem comprou as cotas até o dia 15/2, fez jus ao recebimento desse rendimento de 77 centavos por cota. Olhando aqui o demonstrativo de resultados do fundo, vemos que o total de receita foi de R$ 18.867.093, as despesas somaram R$ 4.716.312, o que gerou um resultado de R$ 14.150.781, sendo que o fundo distribuiu R$ 16.411.856, ou seja, o fundo ele distribuiu acima do resultado que ele gerou no mês, ou seja, ele queimou parte do caixa que ele possui. E isso se deve justamente a esse aluguel que não foi recebido. Bom, pessoal, e observando aqui o rendimento do fundo, a gente observa que o rendimento ele foi crescente com o passar dos anos. Por exemplo, aqui nós temos as barrinhas laranjas que representam os rendimentos pagos no ano de 2022. Então, a gente vê aqui que em dezembro de 2022, o fundo pagou 77 centavos por cota e as barrinhas verdes representam os rendimentos agora no ano de 2023. Então vejam que as barras verdes elas estão ultrapassando as barras de 2022, ou seja, o rendimento do fundo ele aumentou do ano passado para esse.
Quando a gente olha numa ótica mais longa, por exemplo, 5 anos, a gente vê que o fundo ele teve aqui alguns percalços, variou um pouco, porém, no finalzinho de 2021, continuando em 2022, para esse ano a gente nota que ele vem em uma crescente nos seus rendimentos, o que é um sinal muito bom. Bom, pessoal, e seguindo o relatório, ele traz aqui algumas informações sobre alguns fatos relevantes que ocorreram durante o mês. Então ele traz aqui o primeiro, que é sobre a aquisição adicional do Shopping da Bahia. O XP Malls concluiu em 17 de fevereiro de 2023 a aquisição de participação societária na Salvador Empreendimentos e Participações Limitada, representando a aquisição adicional indireta de 3,05% do Shopping da Bahia. Então o fundo aumentou a sua participação nesse shopping. O valor pago pelo XP Malls para o vendedor foi de 55 milhões. Vale ressaltar que a transação possui um cap rate garantido de 7,8% ao ano, ou seja, uma taxa de retorno em relação ao valor pago de 7,8% ao ano. Lembrando que esse rendimento pode ser maior a depender do movimento do shopping. Bom, outro fato relevante que o fundo traz é sobre a alienação parcial do Catarina Fashion Outlet, ou seja, a venda de parte desse shopping, né? Em 24 de fevereiro de 2023, o XP Malls alienou 10% do Catarina Fashion Outlet, localizado na rodovia Castelo Branco. A participação alienada pelo fundo não possui direito à expansão 3 do ativo, atualmente em construção. Ou seja, o fundo está construindo uma extensão nesse shopping, porém essa parte ela não foi vendida. O valor total da venda é de R$ 97.572.774, subdivididos em uma parcela à vista, 4 parcelas a prazo e uma parcela adicional sujeita ao atingimento de certas métricas operacionais no ativo. Todas as parcelas serão ainda corrigidas monetariamente até as respectivas datas de vencimento. Então, aparentemente, foi um bom negócio porque foi dividido esse pagamento em poucas parcelas. Parte o fundo vai receber à vista e o restante em mais 4 parcelas, sendo que essas parcelas serão reajustadas seguindo algum índice de inflação ou pode ser que acompanhe a taxa Selic ou CDI. Então, mesmo com esses intervalos de um mês para outro, essas parcelas serão reajustadas, o que beneficia bastante o fundo. E um terceiro fato relevante que o fundo traz é sobre a amortização extraordinária parcial do CRI que ele adquiriu em 2018. O fundo realizou em 15 de fevereiro de 2023 a amortização extraordinária de 20 milhões em favor da True Securitizadora, correspondente ao pagamento antecipado facultativo parcial do preço de aquisição dos shoppings Cidade Jardim e Catarina Fashion Outlet. Vale ressaltar que tal amortização extraordinária foi realizada sem quaisquer multas de pré-pagamento e faz parte da atual estratégia de desalavancagem da gestão do fundo. A gestora estima um impacto mensal no resultado do fundo de aproximadamente 1 centavo por cota, como consequência da diminuição da despesa financeira do CRI paga mensalmente pelo fundo. E esse adiantamento vai ter um resultado positivo de 1 centavo no rendimento do fundo por cota. Bom, e aqui a gente observa a distribuição de rendimentos do fundo. A gente vê que ele conseguiu aumentar o seu rendimento no decorrer dos meses. Então, em fevereiro de 2022 era 64 centavos, passou depois para 66, depois 68 e assim foi aumentando. E hoje ele está num patamar de 77 centavos por cota. Desde novembro de 2022 que ele vem pagando esse valor mensalmente. E esse gráfico mostra a relação entre o valor patrimonial da cota e o valor de mercado negociado. Então a gente observa que o valor patrimonial da cota é de R$ 101, considerando todo o patrimônio que o fundo possui, e ela está sendo negociada a R$ 97, ou seja, está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, que representa um desconto para o cotista que adquire essas cotas. A gente observa aqui também embaixo que o volume médio de negociação aumentou desde outubro de 2022, o fundo está sendo mais negociado, então as pessoas estão mais interessadas no fundo. Mais um pouco abaixo nós temos a carteira do fundo, como ela está dividida. Então a gente vê que a maior parte do patrimônio está alocado em imóveis, 90,5%. O fundo também mantém 6% do seu patrimônio em caixa, tem ainda 2,7% em cotas de outros fundos imobiliários e possui apenas 0,7% alocado em CRIs. Mais um pouco abaixo nós temos aqui as dívidas que o fundo possui, os CRIs que ele adquiriu. Então aqui nós temos o saldo devedor de cada um desses CRIs que o fundo ainda precisa pagar. O prazo de vencimento dessas dívidas é de 15 anos e a periodicidade de pagamento é mensal. Então mensalmente o fundo ele paga as parcelas referentes a esses CRIs. Aqui abaixo nós temos o gráfico que mostra como vai ser essa amortização da dívida. Então a gente vê que até 2025
2033 essa dívida ela vai aumentando ano a ano e a partir de 2034 essa dívida ela já cessa um pouco mais. Bom pessoal, e mais um pouco abaixo nós temos aqui o gráfico que mostra a vacância do fundo e a inadimplência. Então a gente vê que o fundo ele possui uma vacância de 4,5%, ou seja, o fundo ainda possui alguns imóveis que estão vagos. E aqui nós temos a inadimplência líquida, ou seja, no mês de janeiro, devido àquele atraso do pagamento referente ao aluguel de dezembro, nós tivemos uma inadimplência de 10,9%, que tende a diminuir a partir do próximo mês com o pagamento desse aluguel que ficou retido antes. Bom pessoal, e era isso, esse foi o relatório do XP Malls referente aos resultados do mês de janeiro. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma e se você gostou, não esquece de dar o like e se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.